tua face, Pai. Então usa ela para a tua glória, Pai. Que neste momento, Pai, ela sinta, Pai amado, teu Espírito Santo lhe dando direção, sabedoria, graça. E fala com o teu povo, Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Usa este vaso para falar conosco em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pedimos irmãos a paz do Senhor Jesus, amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses dias eu falava com os meus alunos sobre a maneira que a mosca contamina um determinado alimento quando entra em contato com ele. E eu contei uma história para ilustrar, meus alunos são bem pequenos. Contei uma história para ilustrar e depois nós conversamos um pouco sobre isso. E eles ficaram chocados e até apavorados por saber que era algo que passava desapercebido por eles. E os malefícios que aquilo causava na nossa saúde. Quando eu estava estudando a palavra, eu lembrei desse episódio. E Deus me fez pensar o quanto nós, enquanto igreja, muitas vezes, apesar de conhecer a palavra, passamos por ela desapercebidos. A palavra está dizendo que um pouco de imprudência, ela compromete toda a sabedoria. Algo que alguém, para exemplificar, algo que possamos fazer corretamente em toda a nossa vida, um simples ato de imprudência pode pôr a perder tudo aquilo que a gente teve como bom, como correto. E é interessante, irmãos, o quanto o Senhor, Ele usava aquilo que era de conhecimento dos seus ouvintes para que eles compreendessem aquilo que Ele desejava ensinar. Assim como as moscas mortas, ou como a mosca morta faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Unguento, do latim unguento, significa óleo perfumado, essência. E como é que acontecia esse unguento, esse perfume? Naquele momento não havia uma produção industrial como nós temos hoje. Então, ele era extraído a partir de um óleo, numa produção caseira, onde o óleo, em contato com essências, plantas, flores, era ali que ele se formava, aquele perfume, aquele unguento, porque o óleo, ele tem como característica absorver tanto o aroma como o sabor. Para exemplificar um pouco, a gente vê no nosso meio aqueles azeites saborizados, né? Onde se coloca alguma erva, alguma essência,
para dar sabor àquilo e faz com que aquele produto seja enriquecido até, torna-se mais caro. E no caso do perfume, ele era feito dessa maneira, era colocado alguma essência, flores, enfim. Mas ele precisava de um tempo para que se alcançasse aquele perfume, aquele aroma. Precisava de uma certa dosagem, então isso levava um tempo para que acontecesse. E nesse processo, se a mosca ali, o inseto caísse, aquele perfume era comprometido. E o óleo na Bíblia, ele representa a unção. E a gente entende que a mosca, ela corresponde à impureza. Ou seja, um pouco de impureza compromete toda a unção. Então não tem pecadinho ou pecadão, né, irmãos? Às vezes a gente pensa, é só uma mentirinha ou é só... Não tem, irmãos. Por menor que seja, não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado diante do Senhor. E isso é o que compromete a unção de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes pode até parecer que nos falta unção, irmãos. Mas não é que nos falta unção, isso o Senhor já derramou sobre nós. Mas a unção sem contaminação, é isso que falta, irmãos. Em todo tempo, em todo instante. Uma unção que não tenha contato com aquilo que é impuro. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Santidade é condução para os planos de Deus, irmãos, para os propósitos celestiais. Santidade, irmãos. 2 Coríntios 2, versículos 14 e 15 diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Nos que se salvam e nos que se perdem. Aleluia. Como somos importantes, né? Glória a irmãos? Deus. Quando nós avaliamos e meditamos nesse versículo, nós vemos o quanto somos papéis importantes no propósito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Diz aqui, eu vou ler novamente, irmãos. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. É forte, né, irmãos? Glória a Deus. A gente precisa vigiar em todo o tempo, né, irmãos? Porque quem nós somos, né? A gente estava brincando com a mouse a expressão, quem sou eu na fila do pão, né? Assim que as pessoas falam. Quem somos nós, né, irmãos? Somos tão pequenos, né? Tão falhos. Verdade, Jesus. E olha quem somos diante do Senhor, irmãos. Aleluia. A fragrância do seu conhecimento. irmãos. Glória a Deus. É isso que nós exalamos no mundo. É por isso que nós temos que pensar, irmãos, em todo o tempo, como agimos, como reagimos diante das situações, porque nós carregamos o nome que está acima de todo nome. irmãos. Aleluia. Glória a Louvado seja o nome do Senhor. E como esse perfume pode ser comprometido? Como disse o texto aqui, ele foi contaminado pela mosca, porque teve contato com ela. E como eu já mencionei, esses perfumes que eram feitos ali pelas especiarias de vários tipos, após eles serem feitos, eles tinham que ser guardados em garrafas de pedra para sua conservação.
E uma vez que essa mosca o contaminasse, ele já perdia a utilidade, tinha que ser desprezado. Assim também a sabedoria, irmãos. Uma vez corrompida, cheira mal e se torna inútil. Não dá mais. Então a gente não pode esquecer que a gente não pode passar desapercebido. Não dá para desproteger a unção, não dá para desproteger a santidade. Não dá para deixar isso desapercebido, não dá. Tem que cuidar disso o tempo todo. Entende, irmãos? Não é algo que a gente pode descuidar. É isso que o Senhor está dizendo. Que nós temos que nos atentar em todo o tempo para essa santidade. Glória a Deus. Salmo 1, os versos 1 e 2 dizem: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É por isso que a gente tem que conhecer a palavra, né, irmãos? Porque não existe versículo isolado, a palavra se completa, irmãos. Não dá para a gente pegar algo do Senhor e vamos focar só nisso, não. A gente tem que conhecer a palavra, porque ela é o Senhor. Ela é isso que tem que reger as nossas vidas, irmãos. Um dia eu ouvi um pregador falando sobre esse salmo e eu me lembrei disso quando estava meditando na palavra. Esse pastor disse que ele comparava a meditação com o regurgitar da vaca, que fica ali ruminando, né, aquele alimento. E eu confesso que na hora eu não vi tanto sentido, não achei muito apropriado a comparação, falando da palavra do Senhor, né? Mas depois eu vi o quanto sentido fazia naquilo, irmãos. Porque a gente tem que ficar ali, irmãos, comendo, mastigando a palavra em todo o tempo, irmãos. Aleluia. Porque se porventura a gente desaperceber-se, a mosquinha pode pousar e pode contaminar, irmãos. Jesus. Algo tão pequeno, tão inofensivo, diante dos nossos olhos, Misericórdia, Senhor. pode contaminar, irmãos. Não dá para dar para Cristo só uma parte. Não dá para dar só um pouco de santidade. Temos que nos santificar por completo, irmãos. Amém. A gente não pode A gente não pode ser tolerante com as pequenas impurezas, irmãos. E aí a gente fica pensando em tantos que já se desviaram. E a palavra diz que aquele que está de pé vigia para que não caia. E a gente não pode esquecer isso, né, irmãos? Porque é um exemplo de algo tão pequeno, mas que pode acabar com aquilo que a gente tem de mais precioso, Amém, Jesus. que é a unção do Senhor das nossas Glória a vidas. Deus. Que é a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. Aleluia. E aí a gente precisa entender o que é santidade, irmãos. Porque a gente se separa, irmãos. A gente procura não errar, andar segundo aquilo que o Senhor nos ensina. Mas o pecado, por nós, ele não é premeditado, irmãos. Mas ele está aí. E a gente pode tropeçar nele em todo o tempo. E aí, para entender um pouco o que significa santidade, livro de Mateus, capítulo 5. Eu espero os irmãos abrirem versículos 29 e 30. Glória a Deus. Portanto, se o teu olho direito se te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros
do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso é santidade, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Nada pode passar desapercebido. Aquilo que te faz pecar tem que ser lançado fora, irmãos. Porque contamina, irmãos. O pecado contamina e a gente já viveu no pecado e nós sabemos. O pecado, ele contamina, ele nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que nos faz pecar tem que ser lançado fora, irmãos. O Evangelho de Cristo é muito mais do que obedecer parte dos mandamentos. A gente ouve as pessoas com aquela que todos os caminhos levam a Deus. Não. O que leva a Deus é a porta estreita, irmãos. Amém. Onde a palavra diz que poucos passarão por ela. Esse é o caminho que leva ao Senhor. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse o caminho, irmãos. Aleluia. Não existe atalho para o céu, irmãos. Existe caminho de renúncia, caminho de santidade, de santificação. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor, irmãos. Entende o quanto é importante a santidade nas nossas vidas? Não dá para mensurar o tamanho da santidade, mas quando nós lemos a palavra, o Senhor nos esclarece, irmãos. Então nós temos que ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Em outras palavras, para que haja as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, é preciso santificação da nossa parte. Amém, Jesus. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. E muitas vezes as pessoas são privadas das maravilhas de Deus porque a mosquinha entrou e contaminou e a pessoa não se deu conta disso. É assim que o pecado entra, irmãos. As pessoas muitas vezes não se dão conta, mas começa ali vendo a pornografia, algo que seduz. Tantos pecados que as pessoas às vezes olham e acham que é tão... Porque a sociedade de hoje, irmãos, está tudo tão contaminado, tudo tão sujo, irmãos, que é para parecer natural, mas diante dos nossos olhos não é. Não é, irmãos. Você está assistindo um filme, falou palavrão, tira. Que não é para você. Aquilo que não agrada ao Senhor não é para nós, irmãos. Pode ser um vestiário, pode ser algo, seja o que for, irmãos. Aquilo que não agrada ao Senhor não é para nós. Não é para nós, irmãos. A gente não pode, irmãos, ficar compartilhando aquilo que não é sagrado. A gente não pode abrir mão daquilo que é sagrado. Não dá para negociar o sagrado. Não tem negociação com Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz que é sim e não. E o que passar disso é de procedência maligna. Não existe meio termo, irmãos. E a gente vê que a cada dia que passa, as coisas estão se tornando cada dia piores, irmãos. A gente tem visto o cenário
de horror diante da sociedade. Verdade, Jesus. Cada dia mais, os pequenos, aquele que você olha, que você vê um linguajar que você pensa, que você sente vergonha. E isso torna-se natural. Aquele que tem filhos, aqueles que precisam ainda mais vigiar, irmãos. Porque a sociedade empurra goela abaixo aquilo que parece tão natural. O que é descolado, aquele que... Não, irmãos. A gente não tem moda, não. Pra gente é bom é ser careta mesmo. É isso. É andar em retidão. É isso, irmãos. É isso que é ser crente, irmãos. O evangelho não é isso que estão vendendo por aí, não, irmãos. Não é aquilo que enche a igreja, não. Não é pintar uma parede para agradar, não é falar na linguagem, não. O Senhor Jesus trazia exemplos daquilo que fazia as pessoas compreenderem. Mas compreender aquilo que é a verdade, irmãos. Não aquilo que é engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que cuidar, irmãos, a cada dia mais. Assim como a mosca morta lá fazia exalar o mau cheiro e acabar com aquele unguento, irmãos. Assim é a sabedoria que muitas vezes as pessoas acham que, quando começa a achar que é suficiente, irmãos, aí começa a colocar tudo a perder. Porque o nosso conhecimento é aquilo que diz a palavra. A sabedoria é aquilo que está na palavra do Senhor. Não importa aquilo que o mundo fala. O que importa é aquilo que o nosso Deus nos fala. É isso que você quer. Que tenhamos a cada dia mais, que o Senhor possa acrescentar em nós, a cada dia mais, sensibilidade ao seu Espírito Santo. Que nós possamos ouvir. Como eu fiquei agradecida em ouvir. Hoje, se o culto terminasse no testemunho do pastor Eduardo, eu já tinha ido embora feliz. Porque aquilo que o Senhor faz a um dos seus, faz a nós, irmãos. É isso, a gente se alegra, a gente se ama verdadeiramente. E a gente se alegra no testemunho do irmão. É isso, Deus é que a gente serve, irmãos. Que cuida de nós. Porque a gente tem um pastor que não abre mão, que não negocia aquilo que o mundo fala, que pode lá dentro do trabalho, está acontecendo um monte de coisa, mas ainda assim ele permanece dentro da palavra do Senhor. E o Senhor é aquele que nos guarda em todo o tempo, que está com as suas mãos estendidas todo o tempo. Caiu a mesa, ele vai lá e põe a sua mão e guarda e socorre. Irmãos, aquilo que parece inofensivo inutiliza um unguento, irmãos. Glória a Deus. Que possamos cuidar, vigiar, perseverar. Porque, como diz a palavra, só mais um pouquinho de tempo, irmãos. E aquele que há de vir virá e não tardará. Nós vamos para o nosso lar. Nós vamos morar com o nosso amado Rei Jesus. Nós aguardamos, irmãos. Perseverar, irmãos. Porque fiel é aquele que nos prometeu, amém? Eu agradeço a oportunidade.